Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Prontos para mais um dia de aprendizado? Vamos lá? Nós temos visto desde o começo desse bimestre sobre os verbos no passado simples. Nós começamos lá atrás com o verbo to be no passado simples. Nós vimos na aula passada, né, sobre gramática, sobre o passado simples dos verbos regulares. E hoje nós vamos ver o passado simples dos verbos irregulares, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós usamos, como a gente viu na aula passada, né, sobre verbos regulares, sobre o passado simples, nós usamos o passado simples, ou simple past, para falar sobre ações que começaram e terminaram em um tempo antes do presente, ou seja, algum tempo antes do que eu estou fazendo aqui agora, nesse exato momento, tá bom? Esse é o simple past. No inglês ou em inglês, os verbos no passado simples, simple past, eles podem ser regulares ou irregulares. E nós vimos os verbos regulares no capítulo passado, lembra? Verbos que quando vão para passado simples, você acrescenta de, ed, ied e assim vai, ok? Esses são os verbos regulares. Agora, os verbos irregulares, eles não seguem uma regra para formar um passado simples. Cada um tem a sua própria forma. Professor, e agora como é que eu faço? Boa sorte, eu brincando. Você vai ter que decorá-los, entender qual que é o passado simples de cada um deles. Por exemplo, eles podem manter a mesma forma definitivo, o verbo cut, 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 que é o verbo cortar, ele vai ser cortar, cut no presente, cut no passado simples e cut no participo passado. Ele pode mudar apenas uma letra, como vocês vão ver daqui a pouco, o verbo choose, choose, chose, chosen, ou seja, choose, chose, choose tem dois os, chose vai ter apenas um o. Ou, porém, ele pode mudar completamente. E no caso aqui, eu vou dar para vocês o verbo catch. Que é o verbo catch é o presente, e o verbo caught, que é no passado, você vê que escreve quase completamente diferente, é o passado simples. Então eles vão mudar, então nunca se sabe, cada verbo vai ter a sua própria transformação no passado simples. Professor, e agora? Exemplo, olha aí o exemplo que legal. I had a bicycle when I was a child. Eu tive ou tinha uma bicicleta quando eu era criança. Professor, o que aconteceu com essa bicicleta? Já não tenho mais. Tive no passado. Passado vezes. I had. I took swimming lessons when I was 2 years old. Eu tomei lições de tive natação quando eu tinha 2 anos de idade. O had, o verbo no primeiro exemplo, é o passado do verbo have, que é o verbo ter. E o took é o passado do verbo take. Have, H-A-V-E, é o presente. Had, H-A-D, é o passado, viu? Eu tirei o VE, eu adicionei o D. Professor, isso é regra? Não é regra nenhuma, não. É o verbo have, é assim que ele fica. O verbo took, né? O passado do verbo take, que é T-A-K-E. A única coisa que ficou igualzinho aí foi o primeiro T. O resto mudou tudo. É assim que são os verbos regulares. Cada um tem a sua própria conjugação. Vamos lá. Para que você não sofra, há uma lista na sua apostila de inglês de verbos irregulares. Elas vão das páginas 183 até a 188. Que, professor? 5 páginas de verbos regulares? Sim. E você vai ter que decorar todos eles. Mas não precisa entrar em pânico. Você não vai decorar todos de uma só vez. Nós vamos ver eles pouquinho a pouquinho. Professor, mas realmente tem que decorar? Sim. Você decorando os verbos irregulares, você vai expandir em muito o seu conhecimento e seu vocabulário de inglês. E também, no caso desses verbos aí, se por um acaso você se deparar com qualquer verbo, pode ser até verbos simples, até verbos que nem você sabe o significado deles. Se eles estiverem na lista de verbos irregulares, você sabe de cor? Beleza. Se ele não estiver na lista de verbos regulares, ele automaticamente será um verbo regular. E aí é só você aplicar a fórmula e você vai saber conjugá-lo em qualquer tempo verbal do inglês. Tá vendo? Ó? Não é tão simples, não é tão difícil assim não.
Então, para a nossa aula de hoje, nós aprenderemos apenas alguns, né, dos verbos irregulares da parte 183. Nós não vamos ver todos eles, apenas alguns para vocês começarem a decorar e também a estudarem para provas. Vamos lá começar? Vamos lá. O primeiro deles é o verbo awake. E o passado simples deles é o verbo awoke. E o verbo awake significa o verbo despertar, o verbo acordar. O verbo to be, que é o verbo ser e estar, o passado dele é was. E o were que a gente viu lá no começo do bimestre. Lembra que was eu vou usar para I, he, she, it. E o were eu vou usar para we, you, they. E não se preocupe que o verbo to be é o único verbo que tem mais de uma opção para, dependendo da conjugação no passado simples. O resto, todos eles vão ser a mesma conjugação para todos. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos eles. Só o verbo to be, que é diferentão, que é esquisitão, que ele gosta de especial, que vai ter conjugação própria para I, he, she, it, e conjugação própria para you, we, they. Ok? Continuando. Verbo become. Passado simples, became. Tornar-se. Professor, mas muda apenas uma letra. Sim, então presta atenção. Fica bem facinho. Saiba qual letra que é, como ela muda e qual delas vai ser a forma presente e qual delas vai ser a forma passado. Porque quando a gente ver os exemplos mais para frente, nós vamos ver que nós teremos que saber as duas formas para fazer tanto a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Continuando. Begin, que é o verbo começar. O passado, began. Break, que é o verbo quebrar. Passado, simples, broke. Bring, que é o verbo trazer. Passado simples, brought. Build, que é o verbo construir. Passado simples, built. Buy, o verbo comprar. Passado simples, bought. Choose, o verbo escolher. Passado, chose. E come, passado simples, came, o verbo vir. Ok? Então, eu deixei para vocês que vocês parem o vídeo, anotem esse vocabulário, anotem o significado, porque com certeza eu vou perguntar na prova. Vamos ver alguns exemplos, vamos ver alguns desses verbos em sentenças, como ela ficaria. Vamos lá ver. I was at my grandmother's house this weekend. Eu estava na casa da minha avó esse final de semana. Tá vendo? Olha o verbo to be aí. I was. Was é o passado simples do verbo to be, ser e estar. Chris bought a nice jacket yesterday. O Chris comprou uma jaqueta, uma bela jaqueta, uma jaqueta legal ontem. Entendeu? Comprou. Bought é o passado do verbo buy, comprar. Próximo exemplo. My cousins and I broke my mother's vase. Os meus primos e os meus primos quebramos o vaso da minha mãe. Vai dar B.O. Tá vendo? Broke é o passado simples do verbo break. Tudo bem? Hannah chose a nice dress for her birthday. Então, a Ana escolheu um belo vestido, um vestido legal, um vestido bacana, para o seu aniversário. Chose é o passado simples do verbo choose. E perceba que, independentemente da pessoa, se é I, se é he, se é we, se é she, a conjugação será a mesma. Não muda nada. A não ser o verbo to be, que eu já falei para vocês no passado, a gente já estudou isso às anteriores. Agora, lembra que na aula passada sobre verbos regulares, no passado simples, nós tínhamos que usar o verbo auxiliar didn't or did na forma interrogativa? Olha agora como vai funcionar nos verbos irregulares. O princípio é o mesmo, mas olha como fica. Vou pegar um exemplo anterior que eu já usei. Então, Chris bought a nice jacket yesterday. Então, Chris comprou uma jaqueta legal ontem. Essa daí é a forma afirmativa, que normalmente eu gosto de colocar um azinho para indicar a afirmativa. Então, Chris bought, Chris comprou. Agora, como ficaria a forma negativa, professor? Eu vou ter que saber qual que é a forma dele original no presente. Por quê? Porque eu vou colocar o didn't. Só que como eu falei para vocês lá no verbos regulares, uma vez que eu coloco o didn't, eu já estou indicando, eu já estou falando que a sentença está no passado.
Sendo assim, eu não preciso colocar meu verbo no passado. Eu posso voltar ele na forma dele original. Então, Chris didn't buy a nice jacket yesterday. Por isso que você precisa saber tanto qual que é o passado simples do verbo, como qual que é a forma dele original, porque você vai precisar usá-lo quando você for fazer a forma negativa e interrogativa. E a forma interrogativa, did Chris buy a nice jacket yesterday? Mesma coisa. Eu usei o verbo auxiliar did. Por causa disso, eu já estou indicando que minha sentença inteira está na forma negativa. Eu devolvo o meu verbo para a forma dele original. Ok? Então, por isso que é importante você saber qual que é o presente ou a forma original do verbo, como também qual que é a sua conjugação no passado, para você poder tanto conjugar do presente para o passado, como voltar do passado para o presente, dependendo de como estiver a sentença. Ok? Vamos ver mais uma sentença aqui no passado simples. Ó. Hannah chose a nice dress for her birthday. Então, a Hannah escolheu um belo vestido ou um vestido legal para o seu aniversário. Chose, como foi para vocês, é o passado do verbo choose, que é escolher. Então, quando eu for fazer a forma negativa, Hannah didn't choose. Perceba que eu coloquei o verbo auxiliar didn't. Isso está me falando que a sentença está no passado. Sendo assim, eu vou devolver o meu verbo para a forma dele original ou para, de novo, o presente. Então, Hannah didn't choose. Então, eu preciso saber tanto o passado dele simples, chose, como a forma dele original, choose. E aí você percebe aqui no caso, apenas vai mudar um O. Presente vai ter dois Os, passado vai ter apenas um O. E a forma interrogativa, a mesma coisa. Começaria a sentença com did, que faz com que eu saiba que minha sentença toda está no passado, simples, e com isso eu devolvo o meu verbo para a forma dele original, choose. Ok? Prestem muita atenção, porque toda prova minha, todo ano, aluno meu esquece de devolver o verbo para a forma dele original ou esquece de botar o didn't e acaba errando a sentença inteira. Preste atenção, pare o vídeo se precisar, anote esses exemplos, perceba como funciona na forma dele afirmativa, que ele vai estar conjugado como um verbo normal, na forma negativa e interrogativa, como didn't faz com que ele continue no passado, mas se devolva no original, para que você não erre, não confunda e saiba fazer as três formas: forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. E para vocês treinarem um pouquinho sobre isso, e para vocês começarem a entender mais e melhor, vocês vão fazer para mim para casa as páginas 75 até 78, exercícios 1, 2 e 3. Exercícios 1 a 3 da página 75 até a página 78, ok? Bem, por hoje é só. Quinta-feira eu vou corrigir essa tarefa, então não se esqueça de fazer e me mandar até antes da aula. Quinta-feira eu corrijo essa tarefa e a gente tira nossas dúvidas. Tudo bem? Bem, por hoje é só. Vejo vocês até uma próxima. Bye, bye!